Fala galera, beleza? Sabe aquele projeto de podcast que você faz tempo que aí só fica assistindo podcasts, gosta de podcast, mas nunca teve coragem de tirar do papel? Então hoje fica aí comigo que você vai aprender a usar não uma, não duas, não três, mas quatro ferramentas com inteligência artificial que podem fazer seu projeto sair do papel. Se você acompanha a série, sabe que tem uma série que onde os personagens de um condomínio eles, o que que eles fazem, né? Eles gostam muito de podcasts, ouvem podcasts sobre crimes, crimes sem solução e etc. E aí eles gostam muito desse tipo de podcast e eles decidem também, depois que acontecem alguns fatos lá no prédio deles, a criarem o seu podcast. E aí eles passam por uma série de coisas, não vou dar spoiler aqui da série, né? Mas hoje é possível você criar seu podcast sozinho. Então, vem comigo que eu vou te mostrar como criar também o seu script. Bora! Então, aqui na minha tela, eu tenho já um script que eu fiz. Já deixei algumas coisas prontas, até porque demora bastante alguns detalhes, ficar reescrevendo, etc. Mas como é que eu criei esse podcast aqui? Né, que é o podcast que eu estou fazendo uma pesquisa sobre o impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho. Então, tudo relacionado ao mercado de trabalho, produtividade, se a IA vai gerar mais empregos do que tirar, etc. Esse é o meu, já é o meu podcast, né? Que é o Pod Isso Yuri, que eu lancei faz pouco tempo aqui no Spotify. E aí, obviamente, se eu tivesse que esperar para criar esse podcast com os recursos que eu possuo e esperar ter as pessoas, etc., eu demoraria muito mais. Então eu falei, peraí, já que a inteligência artificial, principalmente a parte de voz, está tão avançada, depois eu quero fazer um outro vídeo só sobre voz avançada do ChatGPT e da Eleven Labs, etc. Mas o podcast, por exemplo, que o modo de voz ali que tem as interações da conversa do LLM do Google são muito avançadas já, né? O único problema ali é que você não consegue ter o controle 100% do que eles vão falar. Por exemplo, eu fiz primeiro uma pesquisa, né, sobre o assunto. Então aqui eu tenho os efeitos da IA generativa da produtividade no trabalho. Eu tenho um monte de fontes, fontes aqui do Brasil, algumas de fora. Tenho fontes ali do Fórum Econômico Mundial, de outros lugares que fizeram pesquisas sobre esse assunto. E aí o que eu faço? Eu gero essas notas aqui, ele pode fazer para mim de resumo. E aí, depois, o que, que eu pedi para ele fazer? Né? Com base em todos esses conteúdos, todas essas notas que eu já tinha gerado, que tinha uma série de insights, de coisas bem bacanas, questões que dá para se levantar a respeito do tema. E aí eu pedi para ele gerar para mim um podcast com aqueles temas que ele já tinha feito, gerado várias pesquisas, e aí eu também fiz uma outra coisa que é eu através dessas notas do Insights, eu salvei elas, né, como fonte. Então, eu coloquei todas elas como fonte. Então, aí eu pude, aqui tem um botão transformar como fonte. E aí eu vim aqui, e nesse aqui eu não gerei nenhum áudio. O que que eu fiz? Eu peguei essa nota, e aí eu coloquei em outra conversa no notebook do Google. Então, nessa conversa em si, aí sim eu gerei o podcast. Vai ter pessoas que vão preferir pegar o notebook ali, a nota do LLM já e gerar a partir daqui? Vai, sem problema nenhum. Só que o controle dos assuntos é mais complicado quando você tem muito mais tópicos para poder guiar, né? Então, o que que eu fiz? Eu gerei aqui uma nova nota, coloquei aqui numa nova fonte, a minha fonte, que é aquela que eu gerei do podcast, coloquei só um capítulo e aí eu gerei o áudio. Vamos ver como ficou? E aí, pessoal?
Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Preparados para desvendar os mistérios da IA? Com certeza! Hoje a gente vai explorar como a inteligência artificial, especificamente a tal da IA generativa, está sacudindo o mundo do trabalho. Pelo jeito, essa IA generativa veio para ficar, né? Pelo que parece, sim. E a gente vai tentar entender direitinho o que ela significa para nossa carreira, seja você já um mestre no seu trampo ou está só começando. Boa. E de onde a gente vai tirar essas informações todas? A gente se baseou no episódio do podcast brasileiro Gênia, que mergulha de cabeça no impacto da IA. Interessante, né? Ele fala que se baseou no podcast Gênio, mas na verdade esse podcast foi criado também. Não existe. Então tá, isso está na fonte. Então ele vai acabar citando o que está lá na fonte. É muito legal assim a discussão deles, a dinâmica deles é muito sofisticada, né? Ali aumentou a produtividade em 14%, em média. Caramba, 14%. Quer dizer que a galera resolveu 14% mais problemas por hora. Exatamente. Incrível, né? Parece que a IA dá um gás na produtividade. Como se ela fosse um super turbo no seu trabalho. E o mais legal é que esse aumento foi... Aqui ficou muito, muito, muito bom mesmo. E aí, como eu conheço outras ferramentas, e que eu vou deixar também depois na descrição do vídeo para vocês, aqui no huggingface.co-space, para quem não conhece, o Hugging Face é como se fosse um espaço. O Hugging Face ele hospeda milhares de inteligências artificiais. Aqui é um espaço também de testes. Então, alguns aplicativos, a galera que desenvolve esses aplicativos, eles colocam aqui no Hugging Face Space para poder a comunidade testar e etc. Até grandes empresas, na verdade, também colocam os seus aplicativos aqui de IA dentro do Hugging Face, usam servidores, etc. Tem uma parte gratuita aqui que você pode usar dos servidores e hospedar o seu aplicativo ou duplicar esses espaços aqui de trabalho para você ter guardado aí esse script que gera, né, esses podcasts. Você pode também duplicar isso daqui. E aqui eu coloquei o mesmo texto, né? Esse podcast aqui, ele detecta, ele faz um autodetect no tipo, né, de idioma. Então ele sabe que idioma, mesmo estando aqui em inglês, não tem problema nenhum. Tanto que não tem nem português aqui para escolher, mas ele gera o áudio em português. Por quê? Porque ele tem, no código dele tem um autodetectar. Aqui não precisa colocar nada porque ele pede uma API. Se você não entende muito bem o que é API, API nesse caso aqui é uma chave onde duas interfaces, né, dois sistemas, eles estão conversando ali via código. Então, por exemplo, o Gemini, ele pode ser usado, nesse caso aqui, a API do Gemini, para que o Gemini faça uma ponte com o conteúdo postado aqui, vá lá para o Gemini, ele faça o processamento necessário e devolva isso tudo através de uma API. Então, você não vai ver os dados indo para lá e para cá, mas ele vai ser processado de um outro lado e retornar dados para cá. É mais ou menos assim que funciona. Então, language deixa em autodetect e aí é só vir aqui e gerar o podcast. Para não perder tempo, eu já gerei o podcast com o mesmo texto. Aqui você também pode colocar o seu PDF ou o seu TXT. Então, se você não quiser copiar e colar aqui, que nem eu fiz, porque eu já tinha, então você pode vir aqui, se você tiver algum arquivo, PDF, TXT e colocar. Então vamos ver como ficou aqui? Olhem bem a diferença que tem desse para o podcast LLM. E que está. Para essa galera, o impacto é mínimo ou até negativo. Imagina, eles já manjam muito do assunto, e às vezes as sugestões da inteligência artificial podem até distrair ou levar a respostas mais genéricas. Mas o lado bom é que a inteligência artificial também pode liberar eles de tarefas mais repetitivas para focarem em coisas mais complexas. Vou colocar aqui para ele acelerar um pouco. E criativas. Entendi. Então, para quem está começando, a inteligência artificial é um super parceiro para turbinar a Deixa ela falar para vocês verem a diferença. produtividade e aprender mais rápido. Para quem já é fera, pode ser uma ferramenta para otimizar o tempo e focar no que realmente importa. Show de bola! Isso aí. Viu aqui que ele, um termo, ele falou meio que inglesado.
Acontece isso nesse podcast. Mas se para você isso aí não tem problema, meu, que você gera gratuitamente também. E aí você pode vir aqui e baixar o arquivo. Posso vir aqui e fazer o download desse arquivo. Depois eu posso editar numa ferramenta de edição de áudio, o próprio CapCut, dá para editar, dá para dar uma melhorada, dá para cortar algumas coisas que ele de repente falar errado. Então, assim, essa ferramenta também ajuda bastante você a criar seu podcast e de uma forma totalmente gratuita. Tem aqui também, antes de eu falar do Super Podcast, que é uma ferramenta fenomenal também, eu ia falar dessa daqui que essa Jelly Pod ela veio como uma substituta para a inteligência artificial do Google, né? Eles vieram com essa propaganda. Mas o que acontece? Aqui você tem um limite para você gerar de áudio. No caso, eu já estourei os meus limites aqui de áudio. Se eu tentar gerar um áudio aqui, ó, desse texto, eu coloquei o meu texto aqui. E o que ele fez? Por que eu estou falando dessa ferramenta, mesmo que não dê para você gerar o seu áudio aqui? Você vai conseguir gerar uma vez, duas vezes, mas dependendo do tamanho da conversa, vai acabar rápido os seus créditos e depois você só consegue reutilizar se você pagar. Mas aqui tem uma sacada, uma grande sacada, que é, se você tem uma dificuldade de escrever, talvez um script bem estruturado, essa ferramenta, ela gera esse script. Então, esse script aqui, eu coloquei aqui algumas informações e ela veio e criou todo o script. Então, para isso, é sensacional. Você pode pegar depois esse script aqui e você colocar, que eu tenho o capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3. Então, eu poderia pegar esse texto aqui agora e colocar naquela ferramenta que eu acabei de mostrar aqui no Hugging Face, como também eu posso pegar esse mesmo script e jogar aqui como uma fonte do Google LLM, ou vir também nessa super ferramenta que é a Super Podcast. Eu já criei vários episódios aqui. Esse dos últimos aqui que eu criei, olha isso aqui. Olá, ouvintes. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast IA em Foco. Neste episódio, vamos mergulhar em um tema fascinante e crucial: a ética na inteligência artificial. Sofia, esse é um assunto que me tira o sono. Imagine só, algoritmos tomando decisões enviesadas que impactam vidas reais. Parece ficção científica distópica, mas é a realidade que... Esse aqui, ele é melhor do que esse aqui. Ele até aparenta, às vezes, utilizar a mesma API de voz do Google. Porque tem alguns episódios que você vai perceber que é bem parecido. Outra coisa sensacional que tem aqui dentro desse... na verdade, eu vi aqui primeiro e depois eu vi no LLM, é essa parte que ainda está em fase beta, que é o modo interativo, que eu ainda não vi funcionar em português. Se você quer conversar com ali os interlocutores em inglês dá, mas em português eu não vi funcionar ainda não. Aqui você pode fazer uma interação com essa inteligência artificial, com esse episódio, né? Então, essa ferramenta aqui, ela é sensacional. Aqui eu coloquei aquele texto, o mesmo texto que está lá no Google LLM, e eu coloquei aqui, vou colocar aqui, por exemplo, eu quero que tenha cerca de 5 minutos, PT português, bem-humorado, intermediário, e aí eu vou colocar aqui, pode deixar público, e enquanto ele está fazendo aqui o processamento, vou dar o play estamos aqui. construindo. Exatamente, Lili. O texto que analisamos hoje traz um ótimo panorama dessa questão. Ele destaca como vieses em sistemas de IA podem influenciar negativamente áreas importantes como processos de recrutamento. E não é só recrutamento, né? Pense em decisões judiciais, diagnósticos médicos, acesso a crédito. A lista é enorme. Um algoritmo enviesado pode perpetuar e até mesmo amplificar preconceitos existentes na sociedade.
É como dar esteroides para a discriminação. Ah, perfeito. E aí você vê que, ó, não demorou alguns segundos, ó, ele já tinha criado o episódio. Mas aí cabe uma ressalva. Se você pedir episódios muito grandes, ele demora bastante. Eu já tive aqui já tentei gerar episódios bem grandes para depois cortar. E aí acabou não dando muito certo. Eu fiquei aqui, ó, 2, 3 dias, mesmo assim ele não conseguia gerar. Então, eu aconselho você a gerar episódios menores, mas aí fazer vários episódios. E aqui, eu venho aqui, ó, Neste episódio do e já Conversa consigo ver. GNA, vamos mergulhar fundo nas implicações da inteligência artificial generativa no mercado de trabalho. Preparem-se para uma análise divertida e esperamos esclarecedora. Exatamente, Sofia. Vamos explorar como a IA generativa está afetando a produtividade, quais habilidades se tornarão essenciais e o impacto geral em nossas carreiras. Já aviso que teremos algumas risadas no caminho. Começando pela produtividade, os estudos mostram um aumento significativo, certo? Até 14% em alguns setores, segundo algumas pesquisas que analisamos. Isso é impressionante. Mas a coisa não é tão simples assim, né? De forma. E aí você vê que ela é bem. Uma coisa que eu ainda não consegui fazer aqui, se alguém conseguir, depois coloca aí nos comentários como é que você conseguiu configurar desse jeito. Eu não consegui mudar as interlocutoras, né? Sempre é a Sofia e a Lili. Eu ainda mesmo seguindo aqui, ele dá vários exemplos de como você pode gerar vários tipos, né, de podcasts. Aqui, ó. Tem vários tipos, modo notícia, ó, fantasia, currículo para criança, interativo. Mas eu não consegui ainda tirar, mesmo colocando nomes diferentes ali, para que eu conseguisse mudar o nome dos personagens aqui do podcast. Isso eu ainda não consegui. Sempre é Sofia e Lili. Mas se você conseguir, deixa aí para que a galera também saiba como que faz para poder. E esse link vai estar aí na descrição também. E aí, antes da gente finalizar, eu também coloquei aqui, vou deixar aqui para você na descrição, se você quer gerar um script de podcast a partir de assuntos, aqui dentro do Hugging Face, a gente pode criar alguns agentes, e aí tem um agente aqui que eu disponibilizo aí para vocês. Você pode pôr o tema, e aí ele vai... não, coloquei aqui, crie um podcast sobre novas acelerações quânticas, suas aplicações, perigos e vantagens. Então aí ele vai falar um pouco sobre processadores quânticos, e aí ele criou palestrante A, B, A, B, depois pode mudar esses nomes, etc. Então, aí ele fala mais ou menos do lugar que ele buscou as informações, ele tem acesso à internet e ele está usando o DeepSeek R1, tá? No modo de... o modo lá de reasoning, né? Pensamento profundo, raciocínio. Então você pode também começar com uma ideia, você tem uma ideia de podcast, você fala, meu, mas tem por onde começar. Você pode fazer dessa forma, você pode vir aqui no Claude e pedir para o Claude escrever um script para você, você pode usar o Qwen para isso, você pode usar a Meta, você pode usar o ChatGPT, então, na verdade, o céu é o limite, né? Então, LLMs, grandes modelos de linguagem, você tem aí a torta direita para poder usar. E de bônus aí, ó, para você criar aquela música bacana para o seu podcast, tem duas formas. Ou você cria uma que você quer, uma coisa inédita, você pode vir aqui no Refusion, eu já ensinei aqui como criar músicas, mas aqui você pode, por exemplo, no prompt, ó, dizer assim, crie uma música instrumental e divertida para um podcast jovem e dinâmico. Estou inventando isso agora.
Vamos ver o que ele cria. Ó, e vou gerar. E aí ele vai gerar aqui duas versões dessa minha música. Eu tenho algumas que eu criei também no Suno. Para quem não conhece o Suno, deixei aqui Suno e versus Refusion. Lá eu mostro os dois. Dá para você gerar músicas instrumentais também nos dois. É bem fácil. Você pode gerar por assunto. Ou se você tiver a letra, você pode também criar. Eu criei uma música aqui até para os inscritos no canal. Mostrei ali pro pessoal. Então vamos ver só um trechinho desse aqui. Olha que legal que ele entendeu, né? Então ele colocou Dynamic Energy, Upbeat, vamos ver essa. Eu particularmente gostei mais da primeira, mas aí fica a questão do gosto. Aí depois você pode vir aqui, download, MP3 e baixar e jogar. Qual é a outra forma que tem? Adobe Podcast, você também pode editar esses podcasts que você aprendeu hoje a criar aqui. Você pode tanto aprimorar som nessa ferramenta, como você pode vir aqui para o estúdio. E aí, por exemplo, vou pegar um aqui que eu estava gerando. É um outro projeto. Enquanto ele carrega aqui, eu vou aqui mostrar para vocês o meu aplicativo, totalmente gratuito. Você pode, vou deixar o link aí também na descrição. Aqui você tem mais de 50 plataformas, tem milhares de cursos aqui. Se quiser clicar na plataforma e ver quais cursos tem aqui e acessar diretamente lá a plataforma. Também se quiser pesquisar por cursos, dá para você aqui pesquisar por cursos. Então ele não ocupa espaço no seu celular, ele só cria um ícone na área de trabalho. Ele funciona online, então precisa de internet para funcionar. Você pode usar ele tanto no celular, como você pode usar aqui também ó, em tela cheia. Então tem tanto via web como diretamente pelo celular. Então fica aí a minha dica dessa ferramenta totalmente gratuita aí que eu criei para a galera mesmo poder aprender mais. Voltando aqui na Adobe, ó, aqui na Adobe você também tem algumas músicas. Então eu venho aqui, ó, por exemplo, essa primeira é uma batida que eu escolhi aqui em música, ó. Um lag aqui. Deixa eu pegar aqui, talvez fique mais fácil. Ó, aqui, mais fácil. Tem várias categorias de música. Pode vir aqui, ó. Esse bassline é daqui, bassline. Então, vamos ver se vai tocar. Tá com um pouco de lentidão aí no site da Adobe ou é a minha internet, um dos dois. Bem bacana, né? Oi, pessoal! Bem-vindos ao nosso podcast sobre contestação de contas. Eu sou a Mariana. Agora ele fez. Agora ele deu play.
Mas aí você vem aqui em música, pode criar o seu episódio. Aqui é legal que você pode também jogar um episódio inteiro e ir picotando o episódio. Então essa ferramenta aqui, por enquanto, ela também é gratuita. Então é bem legal de você usar. Então assim, pessoal, muitas ferramentas, né? Várias formas de criar o seu podcast. E depois você pode aqui, ó, qualquer um deles, baixar o áudio e criar o seu podcast. E eu sou o Gabriel. Hoje vamos falar sobre cobranças após o cancelamento do serviço. Agora tá bugado mesmo. Vou fechar aqui para o áudio parar. Então, você tem várias ferramentas hoje e você também pode pegar o áudio, salvar e colocar no Spotify, depois divulgar para a galera aí, ou mesmo para vocês, falar, um projeto pessoal, eu queria criar, eu quero depois ouvir essas minhas criações. Meu, hoje o céu literalmente é o limite. Tem outras formas de você criar também esse podcast manual, áudio por áudio? Tem. Se você, por exemplo, usar o Halo, que é uma inteligência artificial que o pessoal usa muito para poder gerar vídeo e texto, né? Uma IA chinesa. Mas a Halo também tem um modo de voz que é bem avançado. Eu, se fosse comparar poderia comparar aí com a Eleven Labs sem nenhum problema. Então, você pode também usar e gerar áudio por áudio, ou seja, de cada interlocutor, você vem aqui no script, né? Você fala assim, eu preciso ter o controle absoluto do que está se falando. Então, aí você vem nessa ferramenta aí, pode ser essa ou qualquer outra aqui, ou você vai gerar o script, e aí você põe áudio por áudio. Então, você escolhe uma voz lá para o palestrante A e outra voz para o B, e você pode deixar lá ele gerando o áudio, e aí depois você vai aqui, por exemplo, na Adobe, ou em outra ferramenta que você achar melhor, e monta áudio por áudio. É trabalhoso, leva muito tempo. Já fiz, tô falando porque eu já fiz. Então, essas formas aqui que eu mostrei para vocês não são as únicas, mas são formas bacanas e com exceção da GL Pod, o restante aqui, por enquanto, é tudo gratuito. Então, aproveita. E é isso aí, pessoal. Não deixe de se inscrever aqui no canal. Sempre tenho, toda semana, dicas de ferramenta, dica de curso. Queria mandar um abraço pro meu amigo Silvio. Silvio, falei para você que eu ia gravar esse vídeo aí só sobre podcasts e dedico aí especialmente a você e a Julinha que acabou de nascer. Beleza? Fiquem com Deus. Um grande abraço para vocês e até a próxima.